Continuando o nosso treinamento, vamos falar agora sobre controle de dados. Vamos criar usuários e papéis. Para isso, vamos iniciar aqui executando a nossa consulta para saber qual que é a versão do nosso banco de dados, versão 16 do Postgres. Estou com o usuário master aqui, usuário Postgres, e hoje dia 17/10. Para trabalhar com usuários dentro do banco de dados Postgres, nós precisamos definir duas grandes informações. Primeiro, um grupo, ou seja, os papéis que será feito, e os usuários. Tenho sempre que criar os dois casos? Não é necessário, porém é mais seguro e menos trabalhoso para você. Se nós criarmos aqui, por exemplo, utilizando o comando create role, criando papéis, eu vou colocar aqui equipe marketing. Desse jeito mesmo. Poderia ser marketing direto, ou poderia ser recursos humanos direto, tá? Então, selecionei aqui e executei. Quando eu executo um comando desse jeito, ou seja, criando um papel, criando um usuário somente com o nome dele, eu praticamente criei um grupo, criei um departamento, criei um... Na verdade, falando grosseiramente, é um agrupamento de usuários. Por que disso? Quando eu precisar definir um acesso a uma determinada tabela, a um determinado esquema, eu preciso somente fazer um grant diretamente nesse grupo, e não usuário a usuário. Se eu partir para a ideia de cada usuário ser isolado, eu vou ter muitas manutenções para fazer. Então, nesse caso aqui, eu consigo trabalhar com um único grant. Então, tenho aqui create role, equipe de marketing. Se eu atualizar aqui no pgadmin para visualizar isso, eu tenho aqui, ó, equipe marketing, e ele mostra um ícone de grupo. Por que grupo? Porque eu não consigo logar com esse usuário, não consigo logar e também não tenho senha definida. Todos esses outros parâmetros aqui eu consigo definir, tá, em tempo de execução. Se ele pode logar, se ele pode ser um super usuário, se ele pode criar outros papéis, outros usuários, se ele pode criar um novo banco de dados, enfim. É o ideal você criá-lo somente dessa maneira. Assim você tem um controle maior sobre o usuário que vai ser adicionado a ele. Aqui eu tenho a coluninha, a pastinha de membros, tá? Membros desse grupo. E se ele faz parte de outros grupos, eu consigo fazer um agrupamento de grupos também. Se tem alguns parâmetros adicionais aqui, por exemplo, quantidade de conexões, se ele vai logar todas as informações no servidor e tudo mais. Parte de segurança, quais são os security labels que eu posso definir para esse usuário, tem algumas outras informações adicionais, e aqui o SQL. Esse SQL aqui, nessa parte da ferramenta, ele vai mostrar somente o que eu estou alterando. Por exemplo, aqui eu vou colocar que o limite dele é 10. Aí aqui ele vai adicionar para mim, ó, Connection Limit 10. Eu poderia muito bem definir na criação do usuário. Legal, equipe criada, vou cancelar aqui. Agora vamos criar um usuário que vai estar dentro desse grupo. Vamos colocar aqui, ó, Create Role, mesmo comando, tá? Eu poderia estar utilizando Create User, que existe uma compatibilidade entre os comandos. Vou colocar um nome para a equipe de marketing, vou colocar Márcio. Usuário Márcio, ele pode logar, eu tenho login. E qual que é a senha dele? Digita aqui password, senha, entre aspas, 123. Criei o usuário. Nesse momento, esse usuário somente está criado. Então, eu tenho aqui o usuário criado, só que ele não tem acesso a nenhum lugar. Para adicioná-lo no grupo de marketing, eu tenho que fazer assim, grant, liberar a equipe de marketing para, que é o to, Márcio. Selecionei a linha, executei, adicionado. Nesse caso aqui, tudo que eu definir de acesso para a equipe de marketing, o Márcio vai herdar. Porém, eu posso ter algum acesso específico no usuário Márcio, mas por esse motivo que nós criamos o grupo, para evitar essa situação. Então eu tenho aqui um grupo de marketing, um usuário Márcio e uma equipe de marketing. Bom, nesse momento, se eu clicar aqui na equipe de marketing, ver a propriedade dele, quem são os membros? Está aqui embaixo, ó. Márcio é um membro de marketing. Porém, se eu pegar aqui no Márcio, ele faz parte da equipe de marketing. Então, repare que aqui, ó, member of e members. Essas duas informações aqui são isoladas internamente dentro do banco. Legal, criei aqui então um usuário, criei um grupo. Porém, se o usuário faz parte de mais do que um grupo, vamos criar aqui um novo grupo, criar um grupo novo. Create role, equipe supervisores ou gerentes. Gerentes fica mais interessante. Gerentes. Criei
a equipe de gerentes e eu quero adicionar o Márcio lá dentro. O usuário Márcio já existe, então eu vou fazer o grant na equipe de gerentes para o Márcio. Vamos executar aqui. Está criado esse acesso. Então, se eu pegar aqui e atualizar o Márcio, dar um refresh nele e propriedades. Aqui em membros, agora ele tem... Opa, não rodou, por quê? Vamos ver de novo. Deixa eu atualizar mesmo aqui tudo de uma vez só. Atualizei. Agora vamos em propriedades. Agora apareceu equipe de gerentes e equipe de marketing. Então eu já criei vários acessos. Legal, como que vai trabalhar esses acessos? Vamos supor que a equipe de marketing não tem acesso a vendas, que é hipotético, e a equipe de gerentes tenha. Então o Márcio ele vai acessar a tabela de vendas porque a equipe de gerentes tem. Então ele vai trabalhar com essa herança de informações. Legal? Então tá bom, adicionei aqui, mas para mim remover esse acesso. Para remover esse acesso eu posso fazer da seguinte maneira. Vou utilizar a ferramenta aqui para montar o script para nós, somente para não digitar. Eu tenho aqui o delete row. Confirmo. Nesse momento eu não executei ainda, mas ele vai dar um código para mim. Então eu vou revogar a equipe gerentes do Márcio. Então revoke equipe gerentes from Márcio. Ok? Então vamos colocar aqui, ó, retirando a equipe de gerentes do Márcio. Vamos executar. Prontinho. Então, se eu der um atualizar aqui novamente, sempre atualizando a ferramenta. Propriedades, definição, membros. Não tenho nenhum membro mais dentro de gerentes. E o usuário Márcio não está pertencendo mais à equipe de gerentes. Então, isso eu consigo monitorar e fazer o melhor manutenção do meu sistema. Por que criar um usuário para cada pessoa que vai acessar o banco de dados? Porque eu vou conseguir controlar quem está acessando ou o que está gerando gargalo na minha base. Então eu consigo melhorar a minha administração.